Salve, rapaziada. Estamos aí mais uma vez no canal do D1. Eu, Eric Lima, aqui com quem? Matheus Moreno, para vocês aqui, mais uma vez. Gente, antes de qualquer coisa aí, hoje a gente vai falar de umas coisas de side deck e tal. Se inscreve no canal, deixa o like aí, ajuda demais, fortalece muito a gente fica muito feliz quando a gente tem esse feedback positivo, né, Matheus? Compra na PRJ Cards, se ele dá uma força pra gente, tem que dar uma força pro cara. E vamos seguir. Pode ir, vamos lá pra você, Teus. Manda bala aí, mano. Bom, o que a gente fez aqui, a gente tentou separar algumas coisas que são importantes de comentar, que são os motivos para você querer colocar uma carta no side, os momentos que você faz isso e o que você deve considerar para tomar essa decisão. Então a gente acabou separando ali alguns bloquinhos e tal, que a gente vai esmiuçar um pouco melhor conforme a gente for falando desses bloquinhos. E aí a gente tem ali uns exemplos que vai ficar bem interessante, eu acho. Primeira coisa, a gente tá falando o quê? Dos motivos primeiro ou do tipo de carta? Vamos falar dos tipos de cartas e tal. A gente pode Tipos de engatar com carta, os motivos junto. Fechou. Então, bom, dos tipos de carta, a primeira coisa que pode fazer você querer utilizar uma carta no seu deck é ela ser uma carta versátil. E essa versatilidade pode vir por inúmeros fatores, né? E a gente deu ali como exemplo, por exemplo, os Bestials, que são cartas muito comuns atualmente, e a Cosmic Cyclone. Vocês podem ver que são cartas versáteis, por quê? Porque as duas dá para utilizar tanto indo em primeiro quanto indo em segundo. A Cosmic ali você pode setar enquanto está indo em primeiro. E elas cumprem o papel delas bem. Nas matches que elas funcionam, elas têm quase que uma garantia que elas vão funcionar. Então, vai ser uma carta que dificilmente vai ficar morta na sua mão. Elas geralmente vão ter a utilidade delas bastante provada ali no momento que você vai fazer. Então, elas são muito leves, digamos assim, né, para colocar. E por conta disso, eu acho que essas são as cartas que a gente mais quer tentar colocar sempre que possível. Cartas que funcionam sempre ali, né? Mas às vezes isso não é possível. Exatamente, até porque muitas pessoas que devem estar vendo esse vídeo, nós mesmos jogamos regionais, locais, que tem muitos decks diferentes, né? Então essas cartas mais leves, que pegam muitas coisas, estarem no side deck dá um conforto a mais, porque se você tiver cartas muito pesadas, muito direcionadas, que a gente vai comentar um pouco mais na frente, certas matchups ficam impossíveis fazer side, é como se você sideasse duas cartas. E o seu deck, o seu main deck provavelmente vai estar ruim do mesmo jeito. Então, é bem importante essas cartas versáteis no seu side deck, tá? É isso aí. E em contrapartida, algumas cartas são pouquíssimo versáteis, mas elas são muito poderosas, né? Como a gente tem ali o exemplo das duas. Acho que são duas das cartas que a gente mais vê no site de todo mundo ali, né? Mas elas só funcionam, uma delas quando você vai em primeiro e a outra quando você vai em segundo. Que é a Barrier, por ser uma trap, você tem que começar ali, senão você não tira o melhor proveito dela. E a Lightning Storm, que você tem que ir em segundo, porque você não pode controlar nenhuma carta ali para poder ativar. E aí, assim, em comparação com uma Cosmic ali ou um Bestial, o estrago que essas cartas fazem. E aí, Eric? Você prefere tomar um Bestialzinho ou prefere tomar uma Barrier pra fusão ali quando você tá jogando de Charlaments? Então, né, mano? Vamos até mudar de assunto, dá até gatilho, mano. Então, assim, elas em geral são muito poderosas, né? Mas elas acabam tendo uma condição muito mais específica para ativar. Então, a gente tá com elas ali pelo poder e não pela versatilidade que elas teriam. Perfeito. Vou até acrescentar que, por exemplo, o Lightning Storm, ele concorre diretamente com o Cosmic normalmente, né? Claro que tem formato, você não consegue dar um Storm ou você não consegue dar um Cosmic bom, mas querendo ou não, são dois para Trap Removal. O Lightning Storm ainda tem um Plus, só que quando você vai montar seu side deck, você coloca lá Storm, aí coloca Pena, né? Coloca Kaiju ou Lava Golem, e você tem cartas muito boas, só que são totalmente Going Second, né? Não são cartas muito leves, são bem pesadas, então meio que o restante do seu side tenta cobrir outras matchups que você consegue imaginar que você vai jogar e você vê que o negócio fica super apertado, né?
E vale comentar que a gente não tá falando, tipo, ó, essa aqui é pior que a outra. Com certeza não. Vai muito da necessidade. A gente, inclusive, tem muita decklist que a gente vai fazendo que você para pra olhar no fim das contas e fala, caramba, mano, eu acho que no pós-side eu não coloco nenhuma carta se eu estiver indo em primeiro, porque o meu main deck já tá indo muito bem em primeiro. E isso pode acontecer normalmente, só acontece normalmente. E aí você consegue colocar um side inteiro para aprimorar o seu Go in Second. Então esse tipo de carta aí, Lightning Storm, por exemplo, ela não vai ser tão pesada pro seu side, porque você não precisa tanto de uma carta como essa enquanto você tá indo em primeiro, nesse exemplo que eu dei, né? Exatamente. Aí, por exemplo, o Matheus falou, nossa, tô com um deck muito bom pra ir primeiro. Muitas vezes eu combo e ganho, muitas vezes meu Go in First, pô, é imparável, assim, difícil. Uma carta como o Barrier talvez esteja fazendo hora extra no seu deck, sabe? No seu side deck, sabe? Então acaba que você consegue entender que você vai jogar contra um Tiralaments, né? Então, por exemplo, um Barrier contra um Tiralaments quando você tem um deck já muito bom para ir primeiro, pode não ser o ideal. Você consegue trocar uma carta boa do seu deck por uma carta muito boa igual o Barrier, mas vai ser meio que aquele conceito do win more, né? Você ganhar mais. Mas meio que não importa, se você ainda ganha 3 pontos no fim da rodada. Então, é um conceito bem legal. Então, às vezes compensa colocar algo mais leve, algo para ir segundo, enfim. Legal. A ideia é que se você já tem algo ok e você quer mudar para algo ótimo, mas o ok já não seria a diferença entre você ganhar ou perder, então não tem por que você fazer essa escolha, né? Você poderia estar suprindo algum outro tipo de problema, que inclusive a gente vai comentar ali as coisas que a gente pode querer suprir no meio do side. Exatamente. Por exemplo, o DD Crow e a Smash são exemplos de cartas. O DD Crow é mais no deck de Bird, né? Mas é legal separar ele. O deck de Trililus, que ele busca DD Crow bastante. Tem meta que, pô, você fala, pô, não compensa tanto o DD Crow de main, no side ele é ok, ou às vezes ele é ok pra tal spot, né? Tipo, pô, eu jogo contra um Despia, eu quero ter o Crow pra red. Então, pô, como é que eu faço isso? Pô, coloca um Crowzinho buscável, pô, a Smashers. Coloca uma Smashers de side buscável, ou até no caso do Splash, às vezes mais Smashers, né? Às vezes você tem mais Smashers no main, Smashers de side. Então são cartas versáteis que funcionam muito bem porque são buscáveis. Eu acho que eu tinha comentado que as cartas versáteis são o esquema para estar no side, mas essas buscáveis acho que é mais legal ainda quando a gente coloca, né? Porque às vezes você coloca uma carta e aquela carta, ela vale muito mais do que uma carta, porque às vezes, no caso das Smashers ali, você consegue acessar ela por meio da swinguinha a qualquer momento. Então ela só precisa estar lá no seu deck, você nem precisa se dar o trabalho de colocar muitas. A mesma coisa com o Crow no Bird. Você não precisa ter 3 Crows se você só quer dar um Crow, porque você sabe que você vai conseguir adicionar um no meio do seu combo, né? Se você precisar, isso que é legal. Às vezes você não precisa, por isso que você não maximiza. Então é bem legal essas cartas buscáveis via engine, né? Aí a gente tem algum conceito de side aqui baseado em carta de tempo, né? Ou ganhar vida, ou dar dano. Parece que é aquela coisa, né? Quando você tem, usa pouco, e quando você não tem, você sente falta. Essas cartas aí, elas são naturalmente amaldiçoadas, assim, só do oponente que funciona. Mas a gente, infelizmente, a gente ainda vive num game que o tempo, ele é um fator relevante para matchup, e a gente pode querer se proteger utilizando esse tipo de carta, de ali talvez uma derrota porque não deu tempo de ganhar, né? Então essas cartas aí, o Resonator tá como exemplo aí, mas tem muitas outras que dá para rodar em diferentes decks. É um dos motivos que você pode querer rodar uma carta no side, para te proteger, por exemplo, de perder no tempo. Exatamente. E assim, por mais que muitas pessoas pensam, é um slot de side. Pô, no meu consentimento, um slot de side faz toda a diferença. Eu acho que a carta de tempo, ela espelha muito o deck que você joga, as matchups que você joga e como você pensa. Eu tô cansado de ver pessoas que falam, eu precisava de tal carta no tempo, eu tô sem aqui, perdi por causa disso, mas no G1 era pra ter se rendido em 8 minutos de jogo e quis jogar um jogo de 15. Sim. Então, ou até mesmo uma pessoa que joga muito rápido ou uma pessoa que joga muito devagar, vai ser muito diferente a decisão que ela vai tomar. Tipo, eu em geral sempre tento fugir dessas cartas porque a minha gameplay costuma acontecer muito rápido. Agora, se você pegar ali um player que fica lá mais tempo pensando, que tenta achar aquelas jogadas ali no fundo do baú, a gente sabe que esse tipo de carta vai ser
muito mais eficiente. Tanto é que a gente pode até comentar aí, onde é que a gente geralmente vê 1 milhão dessas cartas aí? No site de quem? Nosso querido aí, praticamente um dos melhores jogadores do mundo, Jesse Cotton. Sempre tá aí mostrando que essas cartas nunca são demais, né? A gente já viu daquele list aí com o quê? Acho que 9 cartas pra ganhar no tempo? Nossa, era muita carta, mano. Era tipo. E, cara, tinha uns 2 bonecos de extra pra ganhar no tempo, uns 4 de main, mano. Aí você vai falar que o cara tá errado? Não, dá certo, o cara ganha tudo por aí, né? E ele identificou que pro estilo de jogo dele, essa win condition era muito necessária. E aí ele costuma utilizar esse tipo de carta com uma frequência bem alta. Então vai muito do estilo de cada jogador esse tipo de carta. Sim, com certeza. Mas bem, aí, ó, olhem seu estilo de jogo, olhem como as pessoas à sua volta jogam, e olhem o seu deck, e aí vocês decidem se vão usar a carta de ganhar no tempo ou não, mas um slot, rapaziada, faz diferença, tá? Com certeza. Aí aqui... Essa ogre aí é interessante, que a gente botou ela aí quase como para representar um botão do pânico, né? A gente colocou a ogre, mas ela não é só uma ogre, a gente exemplificou como a ogre contra sprite, que a gente pode praticamente dizer que é a melhor ogre, talvez? Acho que hoje em dia hein, mano. Acho que é a melhor assim, ogre. É a ogre contra o sprite. Então, isso aí tá pra exemplificar que é tipo assim, às vezes, o que você tem, a sua match é tão ruim contra algum deck que não vai ser suficiente. E aí você tem que pescar de todas as cartas do jogo qual é a melhor carta contra aquele deck. E aí você vai falar, meu, eu vou botar essa carta aqui só pra aquele deck. E aí, tipo assim, eu não tô nem aí se ela não vai entrar em nenhuma outra matchup, mas ela precisa resolver o meu problema naquela situação. Então são aquelas cartas que você tem um desespero bem grande ali, que você tem que resolver algum problema. Consegue pensar em alguma outra aí pra dar de exemplo, Eric? Cara, carta muito direcionada. Olha, eu lembrei de uma interessante aqui, hein? Qual? No meta do Drytron, quando a gente usava aquele Psycho Reader que bane 2 luzes do cemitério do cara. Nossa, absurdo essa corrida. Isso aí, assim, a galera usava Crow. E aí você olhava e falava, mano, até o Crow às vezes não é suficiente, eu preciso de mais. E aí a galera colocava Psycho Reader, que era, tipo, muito melhor, mas era só o Drytron. Qualquer outro deck que você rodasse, você não ia conseguir usar aquela carta. Sim, perfeito. Totalmente dedicada. Aí, por exemplo, é igual o Matheus falou, ele deu um cenário que você tá com um deck que você... É claro que o Metacall é o Splite, né, nesse exemplo. Então você imagina que você joga contra Splites e seu matchup é muito ruim. E o Ogre, ele é o Ogre, Gama, essas cartas são muito fortes na matchup. Tudo bem que o Gama ainda pega outras, o Ogre é totalmente direcionado. Agora é diferente você ter um deck já bom contra o Splite, você tem Mourner, Veiler, Ashe, aí você vai lá, enfim, e coloca um Ogre no seu side deck pra melhorar o que já é bom. Provavelmente esse slot do seu side deck tá errado, sabe? A menos que você imagine você jogar contra muitos splites, muitos, que acho difícil. Então é mais fácil você pegar esse tri-off ou two-off que você colocou no seu side deck e colocar pra alguma outra matchup e melhorar ela que seja ruim, né? Sim. Sempre lembrando, a ideia do side é consertar os problemas que o seu main deck tem. Ou tipo, você faz algumas concessões ali para tentar alinhar e o Game 2 e Game 3 serem o mais confortável possível. Então, é que nem o Eric falou, meu, não precisa? Não precisa. Você vai... É o mesmo conceito do Inmore, né? Tipo, será que com 18 hand traps, mesmo que uma delas não seja ogre, você já não pararia o sprite? A resposta provavelmente é sim. Então, talvez uma ogre a mais, uma ogre a menos ali, não seja tão a diferença entre você ganhar ou perder. Aí por exemplo, você vai lá no seu side e coloca no lugar da Ogre a Mourner, porque funcionaria contra o Splite, mas seria muito boa contra a Despia. Então, você tá pegando aquela matchup ainda um pouco mais fraco, mas tá pegando muito bem a outra. É isso que é o ideal. Tem que lembrar que a carta ela não precisa ser a melhor possível, ela só precisa ser o suficiente. Aí é claro, a gente tem que avaliar. Tem meta que a gente olha e fala, cara, eu odeio essa carta, mas tem que usar porque ela é muito forte contra tal coisa. Isso acontece bastante. E a matchup é muito ruim. Meu, o número de situações ali que eu já abri com a foice na mão e queria me matar, mas olhava e falava, meu, tem que ser a foice, porque a barrier não tá aguentando. Então eram concessões necessárias ali do momento. Hoje em dia, graças a Deus, foice banida. Não tenho mais esse problema pra pensar. Um problema a menos, mano. O outro clássico é 3 Bufferlo ou 3 Debug, ainda tem, né, mano? Nossa, ainda tem essa. Não, e essa aí é carta de Engine, né? Que inclusive tem a ver com essas próximas aí que a gente vai falar, né? Se vocês forem olhar, de início parece só um monte de brick aleatório que a gente escolheu, né? O Mago Negro, o Goliath e o Gimmick Puppet.
Assim, parece que são cartas meio combo piece e tal, não deixam de ser, mas querendo ou não, são cartas que mudam a forma que você joga, né? Você, por exemplo, no main deck, você já viu alguns sprites colocando no side deck o Goliath, ou aquele Abyss, né, que usava, alguma coisa Abyss lá, que é Uhum. contra Tiara Lamet. Você vê alguns Despias colocando o Gimmick Puppet de side deck também, porque basicamente é uma win condition embutida ali. O cara, ele não segue essa jogada no main deck dele, mas quando ele pós-side, ele coloca esse on-off muitas vezes, ou com 2 cartas para poder fazer algum combo muito forte em determinado matchup, que ele ganha. É interessante aqui, né, que essas duas a gente já viu no side deck. A gente não costuma ver o Mago Negro no side deck, né? Sim. Pra quem não entende, esse Mago Negro aqui, antes que achem que a gente é completamente retardado, ele representa o Dragon do Despia, né? Que é o Dragon, ele é um win condition, com certeza, só que ele é uma win condition muito sólida contra Castira. Muitos jogadores usam contra Castira, né? Uhum. E você não vê esse Mago Negro no side, só que ela segue, querendo ou não, o mesmo conceito dessas duas cartas. É muito ruim de comprar. Sim, sim. É a mesma ideia. E poucas vezes o Mago Negro vai precisar estar no seu deck quando você tá indo, por exemplo, em segundo numa match aleatória. Então, às vezes ali você até sobe contra outras matches além do Castira, mas você só quer essa carta no seu deck quando você for em primeiro. Porque quando você for em segundo, você tem até mais chance de comprar essas cartas e tal. Então são cartas que elas mudam a maneira com que você vai jogar. Muitas vezes aí, como vocês podem ver, a maioria delas representam algum tipo de lock, né? Algum tipo de coisa que vai fazer o seu oponente nem conseguir clicar. Mas basicamente você vai fazer ali todo o seu game style em volta dessa carta. Tipo no caso ali do Sprite, por exemplo, com Golias, geralmente o seu plano de jogo é buscar a trap ou buscar smashers, e aí você colocar o Golias o mais rápido possível, e se o cara tentar bater no Golias, você tentar proteger com a trap. Então é tipo, vira ali um Golias control praticamente ali, que vai ser a única carta que você se importa em proteger. Então elas geram muito ali esse minigame dentro do jogo que vai acabar mudando ali. O que de repente era um deck de Despia, virou um deck ali de Gimmick Puppet de control ali, de que você vai querer invocar aquele Gimmick Puppet a todo custo, mesmo que você gaste mais recursos, mesmo que a jogada final seja, entre aspas, pior, você gaste mais carta, seja mais vulnerável, mas se passar você ganha. Sim, perfeito. Se você for ver, essas aqui são bem piores no segundo, mas ainda é possível que o lock aconteça. O Mago Negro para Dragon ainda pode ser algo que aconteça em second, acho que é por isso que o pessoal main decka, só que seria uma carta super justa de estar no side deck, porque, mano, é muito ruim. Ela é, tipo, querendo ou não, a pior de todas, porque ela é um normal monster. O Protoss, ele é o mesmo conceito. Você joga, muitas vezes o Sword Soul usava o Protoss de side na época, porque ele era uma win condition em determinadas matchups. Ele funcionava em todas, só que ele era uma win condition. Por exemplo, quando você jogava contra outros Sword Soul, jogava contra um Sky Strike, ele era uma win condition. Então você usava de side um Protoss. E aí, eu acho que a parte que a galera mais reluta, né? Acho que quase ninguém faz isso. Sim. É a parte de cartas de extra deck no side. E aí essas elas só estão por conta de um motivo, que é você só tem 15 espaços no seu extra, mas você quer ter mais de 15 cartas nele. Isso. Então essas aí estão puramente falta de espaço. É simplesmente eu não poderia ter mais, se eu tivesse mais eu colocaria. Porque aqui existe um debate que algumas pessoas não gostam. Ah, não, tem que encaixar nas 15. Eu discordo. Eu acho que muitas vezes tem que colocar uma cartazinha de extra de side. Por quê? Pensa que você tem um extra deck apertado, né? Então você fala, pô, mano, eu uso muito todas as cartas do meu extra. Eu sou um Salamangreat, eu uso combo de Transcode, eu preciso do Hitsu, eu uso 2 Beolinks ou 3 Beolinks, eu uso 3 Lobo. Pô, cara, não consigo encaixar esse Dweller. Mas tem Tiara Laments no jogo. Pô, o Dweller vira uma win condition. Então, tem Castira no jogo, o Bagusca vira uma win condition. Só que você quer nessas matchups. Querendo ou não, isso é uma característica do quê? De uma carta de side deck. Essas características, você quer tal carta em tal matchup. E a carta de side deck ainda é melhor. O card de extra deck que esteja no side ainda é melhor. Porque essas cartas você tem que comprar em maioria, exceto essas aqui buscáveis, né? A carta de extra deck, você faz via engine ela.
Então as cartas de extra deck no side, elas são as mais efetivas, querendo ou não. Sim, sim. Sempre uma carta no side, ela tá disponível lá a qualquer momento para você. No extra, né? Ela tá disponível a qualquer momento para você. Então, é muito mais fácil você optar por colocar um Dweller no seu side deck, do que, se o seu deck faz rank 4, é claro, do que você colocar, por exemplo, 3 da Forbidden Graveyard, que é uma carta que tem praticamente o mesmo efeito do Dweller, mas que você tem que abrir com ela na sua mão, né? Então, olha a diferença aí. É uma carta que você tem que abrir na mão e que você não tem controle sobre isso. Contra uma carta que você não precisa necessariamente abrir na mão. Eu não achei essa aí ali, ó, no cantinho. Ah, é Silent Graveyard, perdão. Bom, aí é basicamente isso, né? Ela faz praticamente o mesmo efeito do Dweller na prática ali, né? Uma não deixa ativar, a outra é negada e tal, é um pouquinho diferente, mas os momentos que elas entram são muito parecidos. E aí, pô, uma ali dá 3 chances para você, das 40, ela aparecendo na sua mão ali, vai ser uma chance de mais ou menos uns 33%, um a cada 3 games. Enquanto o Dweller, toda partida que você conseguir botar 2 level 4 na mesa, ele vai entrar, né? Sim, exatamente. Então é uma diferença gritante. Fora a questão de qualidade de mão, né? Uma staple, querendo ou não, piora a sua qualidade de mão, ela não melhora em questão de jogada. Sim. Então super legal aí a analogia. E aí acho que vale comentar que eu acho que é a mais emocionante, assim, que eu mais gosto de comentar sempre que a gente fala de side, que essa gravou na minha mente para sempre, que é o nosso querido Reddish Horse. Acho que ele leva um conceito muito diferenciado. Esse cara é legal, mano. Gente, ó, isso aqui é um negócio assim, eu acho que um xodó nosso, assim, para quem já jogou bastante contra a gente, chegou a jogar na época de pêndulo e tal, o Eric usava, eu usava, a galera do time aí tem apreço especial por essa carta. E essa aí, gente, se vocês forem ler a carta, de início vocês olham para todas as cartas de side, essa carta não tem nada a ver, né? Ela não faz nada que nenhuma delas faz. E se você for olhar, ela na prática não faz nada de especial. O efeito dela, basicamente, assim, ela tem muito efeito ali e tal, mas a única parte que importa é que se o oponente tem mais monstro que você, ela entra da sua mão. E aí, pô, por que eu usaria uma carta dessa do side? Será que a gente tá maluco? Será que enlouquecemos? A gente gosta demais de rabanete? Bebemos e viemos gravar um vídeo? Então, talvez, mas não com o Reddish Horse. Esse aí tem motivos reais, né? Sim. A questão aí do Reddish Horse é a seguinte, gente. As cartas, eu acho que a lição que a gente quer trazer mostrando essa carta a sua carta ela não precisa ser insana para estar no side deck. Ela só precisa cumprir a proposta do que ela vai fazer e isso ser relevante para o seu deck. Na época que a gente jogava de pêndulo, a gente colocar staple no deck, como o Eric falou, piora as matchups. Você tem piora cartas a menos de jogada. Então, basicamente é tipo, a gente não quer colocar staple, mas a gente quer carta que seja sólida indo em segundo ali. E uma coisa muito importante naquele meta era você colocar 2 pêndulos numa mesa para fazer um Electromite, né? E aí, o Reddish Horse, a gente lia a carta e falava, essa carta é uma Special Summon de graça. E por que eu não usaria uma carta que é uma Special Summon de graça no lugar de uma carta que, indo em segundo ali, ela não vai ter tanto poder? Como, por exemplo, ali a gente usava alguns Magicians ali que, quando você vai ler o efeito, eles não tem nenhum jeito de entrar na mesa sozinhos e tal. Então, eles acabam ficando muito mais frágeis, né? E aí a gente trocava uma carta que não entra Special por uma carta que entra Special. E isso, naquele meta, fazia muito sentido. E aí, se vocês forem ver, essa é uma mudança que ela é muito leve. Você não vai sentir ali pesadamente a alteração no seu deck. Porque você tá trocando coisas que são parecidas ali, mas ajustando pro necessário, porque o deck era bom o suficiente pra gente não precisar dessas outras coisas. Era basicamente um meta de Sky Striker e Thunder Dragon, né? Então o Pendulum, ele era engraçado porque Gwen Second contra esses decks, ele amassava esses decks, porque a mesa não era muito forte, o Pendulum tinha muito volume. Só o lose condition era bricar. Só se você bricasse. E aí, muitas vezes, a gente tinha mais o que tirar do que colocar, né? Porque quando a gente olhava, que nem se exemplificou do Thunder Dragon, tinha o Colossus, que não deixa adicionar. Aí a gente olhava para as cartas que a gente queria colocar, e a nossa conclusão era, cara, eu não quero colocar nada, eu já tô feliz com as que eu tenho, mas eu não posso adicionar carta. Então eu tenho que tirar as Duelist Alliance, eu tenho que tirar as Pendulum Call, que são tudo carta que adiciona. Então, o que a gente pode colocar no lugar disso?
Bom, cartas pêndulo, porque eu não quero mudar meu game plan, eu não quero mudar o que eu já estou fazendo, já tá sendo suficiente, eu só quero consertar essa chance de brincar ali, né? Sim, E porque aí... existem matchups, pessoal, que às vezes o deck ele é tão bom nela, a lose condition é brincar, então às vezes você vai jogar de, sei lá, me fala um deck que tem muito volume de jogo. Vou pegar o formato passado, o Tiara Laments formato passado tinha muito volume de jogo. Tem decks que só não conseguiam jogar com ele, só se ele abrisse com a mão média pra ruim, né? Era o win condition, fora isso, não aguenta. É o caso do Penlo. Mas acho que é isso, né? Basicamente isso aí mesmo. Você. Aí, acho que se a gente for fazer um resumo aqui, acho que vale, né? Você tem que prestar atenção ali no que você tá precisando e qual carta vai cumprir melhor essa função. E como você joga diferentes matches contra diferentes decks, você tem que decidir ali o quão forte a sua carta tem que ser em comparação ao qual é o número de situações que ela vai entrar. Se uma carta for muito forte e entre muitas situações, ela parece ser uma boa call. Agora, se a carta ela é muito forte só contra aquele deck, que tem um cara que joga com aquele deck lá no seu local, e aquele cara talvez você jogue contra ele, e se você jogar contra ele, aquela carta só vai funcionar, sei lá, indo em primeiro, você vai usar essa carta no máximo uma vez no seu torneio inteiro. Será que não vai botar alguma outra coisa É o mais famoso útil? se é que vai usar, né? Então, exatamente. Inclusive, uma carta lá que estava bastante comum era a Pointer, né? A Pointer A3, todo mundo tava usando, em todos os sides. Aí, a Pointer foi a 1. E a carta, assim, não muda o efeito dela, o fato dela ter ido a 1. E a galera parou de usar. E aí muita gente se perguntou, né? Tipo, por que ela A3 a galera tava usando e a 1, ela sendo igualmente forte, ela vai aparecer em menos vezes, mas ela vai aparecer mesmo assim? Gente, pra quem não sabe, a matemática de uma carta desse estilo, que é uma carta no seu side, uma carta que só vai subir quando você vai em primeiro, ela tem a tendência de aparecer em um torneio grande de 8 rodadas, ela tem a tendência de aparecer em um dos jogos do torneio. Ou seja, é uma quantidade minúscula de jogos que não vale a pena você colocar essa carta. Você pode querer cartas que fazem outras coisas. Será que você colocaria uma carta no seu deck sabendo que ela só vai abrir de todas as metas que você jogar em um game? E será que ela vai ser a diferença entre ganhar ou perder nesse game? É muito específico, né? Muito específico. Compensa muito você colocar uma dessas cartas aqui buscáveis a mais, né? Porque, você tem esse utility. Ou você colocar. Você tem às vezes 2 ogros no seu side. Coloca o terceiro, pô. Sim. Porque você aumenta a odd drasticamente de 2 para 3. Então, agora de 1 é complicado. Exatamente. Na minha visão, assim, esse tipo de carta. Eu não gosto muito dessas coisas assim que dependem muito das probabilidades, né? Entre colocar essa carta e colocar, sei lá, uma terceira carta de alguma carta de Engine minha que funciona um pouco melhor contra deck de Spell Trap, sei lá, eu prefiro fazer isso, tá ligado? Colocar alguma carta que eu já tenho, mas que pode melhorar um pouquinho, mas vai melhorar um pouquinho todas as vezes que eu for em segundo. Não só quando eu for em primeiro, pós-side, contra decks que tomam a carta. Por exemplo, a terceira Carrot no Splice, por exemplo. Pô, Sim, muito mais impactante. Rapaziada, então por hoje é isso. Basicamente, falamos de tudo, né? Acho que a gente não deixou passar nada. Qualquer coisa a gente faz parte 2, qualquer coisa a gente ensina como vocês fazem side aí. É só pedir que a gente faz. A gente tem um apreço por vocês. Rapaziada, se inscreve no canal mais uma vez aí, eu vou repetir. A gente tá com uma meta aí, né? Quem sabe a gente fecha uns 500 dólares aí. Vou ficar muito feliz. O conteúdo daqui é o que, Matheus? Conteúdo é de qualidade, né? Só de qualidade, rapaziada. Tamo junto, boa noite pra vocês, rapaziada. Falou, galera.